Fala, meus amiguinhos do Futeclips, muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Paulinho Filho e no vídeo de hoje a gente vai ver aqui um corte do Charla. É um canal que eu gosto pra caramba, já falei isso várias vezes. E esse corte é um corte da visita aí do Tino Marcos no Charla Podcast. E depois dessa goleada aí do Flamengo, deu aí 7-1 pra cima do Tolima com 4 gols e uma assistência de Pedro. Começou-se a especulação novamente se Tite irá levar Pedro para a Copa do Mundo. E aí o Tino Marcos está repercutindo essa brincadeira aí, vai falar do Pedro e eu vou botar para vocês verem aqui, a gente vai ver junto aqui, deixa eu só trocar de tela e pra gente ver acompanhar essa aí no Charla. Vamos lá, é 3, 2, 1. Mas, por exemplo, depois de uma vitória como a de ontem, como é que você lida com isso? Fica muito feliz? Como é que é hoje? Eu fico muito feliz. Eu sempre lembro muito do meu pai, porque ele morreu em 2021. Olhou, em 2020. Sim. E vai fazer 2 anos. E então ele era sempre minha referência, tipo, acabou o jogo do Flamengo, não sei o que, a gente sempre tinha resenha, né? Então, assim, sempre é um momento de alegria, as vitórias do Flamengo, e de uma nostalgiazinha. Essa é a lembrança dele, né? Mas, pô, cara, essa vitória do Flamengo, eu acho que foi o melhor jogo do ano pra mim. Sim. Do Flamengo. Né, o jogo mais convincente, em que tudo encaixou e tal. Tava até brincando com os amigos, falei, aí, ó, quando chegar dia da convocação, o Tite vai dizer assim, tua pergunta sobre o Pedro me dá a oportunidade de fazer um agradecimento ao Dorival Júnior pelo fato de ter dado espaço, achar um lugar para que o Pedro pudesse mostrar todo o seu potencial. E é um jogador que a gente precisa, cara. Porque, assim, o Tite tá na Copa, né? Tem que ir pra Copa. Eu tenho essa informação. Isso não é achismo, que ele gosta muito do Pedro e que ele, em outros momentos, ele teve muita vontade de levar o Pedro, mas não levava por falta de continuidade. Ele não se sentia confortável de levar um cara que não estava jogando direto como titular, né? Porra, isso é de uma falta de coerência absurda. O Pedro não estava jogando direto como titular, mas ele tinha minutagem compatível com a dos titulares. Ele tinha mais minutagem do que muita gente que vai. E o Tite cansa de convocar jogador que tá jogando aí em time europeu e tá na reserva lá. Aí vai vir alguém aqui no comentário e vai falar: mas tu quer comparar o jogador que tá jogando no Brasil com o jogador que tá jogando na Europa? Ainda que o da Europa não seja titular, o nível do futebol europeu é muito maior, isso e aquilo. Caguei pro futebol europeu. Tô nem aí pro que acontece lá. Me importa com o que acontece no futebol brasileiro. Nossos clubes estão aqui, nossos times estão aqui, nossos jogadores, a grande maioria dos jogadores brasileiros joga aqui. E eu acho que o nível de disputa, de competição que tem aqui no futebol brasileiro é muito adequado, muito bacana. E o Pedro entra nos jogos. E não à toa ele chegou na marca, aí se eu não estou enganado, de 50 gols com a camisa do Flamengo. Tem vários caras que estão sendo titular direto aí, atacantes, até sendo convocados, que não tem 50 gols jogando com a camisa dos seus clubes. Então eu acho que falta no Tite é critério e bola. Bola grande para bancar. Que ele quer o Pedro, ele gosta do Pedro, o Pedro que deveria estar jogando aí. E o Pedro aí é o único cara que tem essas características aí, que nascido no Brasil em atividade aí, que tem potencial para jogar na seleção brasileira e fazer aí uma história, talvez, marcar uma época. Então, vamos aguardar o que vai acontecer agora com a lesão do Bruno Henrique. O Pedro vai ganhar mais minutagem como titular, com certeza. Tá certo que tem o Cebolinha no Flamengo agora aí, mas não tem as mesmas características e a questão, eu acredito mais que o Cebolinha vai ficar revezando com Everton Ribeiro e Marinho do que com o Pedro. Mas gostava justamente por isso, por ser um jogador que a gente não tem, né? Nem o Richarlison faz esse papel de pivôzão ali que ele faz, né? Cara, e o Pedro... E, pô, quando você tem um modelo de 26 jogadores... Pior que o Richarlison tem a maior cara de pivôzão. Ele é até meio grande, se não tô enganado, assim, meio... Parece que tem um porte avantajado e tal. Ele tem... Pra mim, assim, não é um jogador que eu acompanhei pra caramba, mas ele tem a maior cara de pivôzão. E nem é. Eu vim ver depois umas partidas dele jogando. Ele joga mais pelo lado, etc. Cara, se eu fosse treinador da seleção, minha escalação teria 2 linhas de 4 com 2 caras na frente, sendo esse 4 do meio sendo um losango com um volante um pouco mais recuado para sair para o jogo, 2 meias, um pela direita, um pela esquerda, e um que o Zagallo chamava de número 1, que é um meia que fica
mais ou menos ali entrando entre os dois atacantes, e o ataque seria Neymar e Pedro. Inscritos, cara. Exatamente. Porra, tem um cara como ele no banco, num jogo de mata-mata, que tu tá em dificuldade. Bom na bola aérea, bom na bola rasteira, ali no domínio, na girada. Tu viu ontem o repertório que ele mostrou, quer dizer, que foi um jogo excepcional, um jogo fora da curva. Mas ele tem um repertório realmente muito grande. Eu narrei ontem centroavante craque. Pedro é centroavante craque. É muito mais do tem que muito um trombador. Dominar, Ele oferece o serviço de trombador, digamos assim. Um cara que tem uma estrutura que vai ganhar, vai agredir ele uma bola por cima, como fez o gol, né? Que também, o Davi também é muito bom nessa bola, né? Também, a bola aérea, de subir. Um dos gols é uma casquinha do Davi, que ele ganha no alto, né? E o Pedro, na pequena área, faz o gol. Mas tem também o gol que acaba sendo um gol contra, né? Porra. Que ele faz o serviço, e aí é pra valorizar o futsal. O Pedro joga muitas vezes como um pivô de futsal. Você dá a bola nele, ele rolou de calcanhar. Tava brincando de dar calcanhar e letra ontem. E aí a característica, ele é um cara que, pra mim, a principal característica dele é o domínio, é um negócio espetacular. A cola, né? Peito. E a bola pé, pro Matheus França? De frente, que ele coloca a bola, o Matheus França, ele só precisa tocar nela, que ela tá correndo certinho ali. Dá tempo de ir pra Copa ainda? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Vamos dizer, eu levaria. Isso aí é flamenguice, é não sei o quê, mas é que eu acho que realmente o Brasil não dispõe de um jogador com essa característica, e como a gente estava dizendo, tem muitas vagas no banco de reserva, né? Vão sentar 15 jogadores no banco de reservas. Então, você ter um cara assim... Você tem muita gente forte pelos lados, né? Isso. Os externos lá, como diz o Tite e tal, são realmente... Eu acho, inclusive, que desde que o Neymar começou na seleção, e lá se vão 12 anos, ele nunca teve ao seu lado... tanta gente desequilibrante, assim, sabe? Em número, assim, sabe? E tu pode ver, assim, que ao longo dos anos, os grandes jogadores da seleção, muitas vezes tiveram um cara em quem se espelhar no início, assim. Um cara ali pra se encostar. Tipo assim, não é se encostar, mas, por exemplo, chega o Ronaldo Nazário na seleção, que tinha o Romário. Porra, tá ali o Romário. Porra, ele vai olhando, ele vai ganhando espaço dele e tal. E é sempre assim, né? Um cara é o normal, né? O Neymar não, né? Acaba 2010 e ele bota uma camisa 10 nele, ó, tu é o cara, tu tem que resolver e tal, não sei o quê. Por motivos diferentes, Adriano, Kaká e o Ronaldinho Gaúcho não continuaram. Não. Uns por contusão, outros porque a carreira deu uma largada mesmo. Exato. E aí não teve essa referência. Que poderiam estar, pela idade, poderiam estar totalmente. Exatamente. O Ronaldinho chegou a participar, a fazer vários jogos com o Neymar. Eu lembro até que ele falava, porra, eu fico... meio sem jeito com ele, não sei o que, tenho meio vergonha dele, ele é muito ídolo e tal. Mas já não rendia, né? Não era o Ronaldinho... Em 10, de repente, porque ele foi campeão da Libertadores em 13, né? Em 2010, mas é porque o Ronaldinho tava naquele... Estava no auge saindo da Europa. E o Dunga era meio... Tanto que o Adriano também, né? Foi campeão em dezembro brasileiro. Mas em 2010 começou algumas polêmicas, o Dunga preferiu não levar também. Foi. Cara, eu acho o Pedro um cracaço, um atacante absurdamente absurdo, assim. Eu acho... Ele tem... O Pedro me lembra, salvas as devidas proporções, o Ibrahimovic. Mas o Ibrahimovic tem uma postura no campo diferente da do Pedro. Ele é mais confiante, ele tem aquela coisa de ser artista marcial e querer fazer uns negócios. Ele tem um ego maior também. O Pedro é um moleque mais humilde. Mas característica do futebol, às vezes eu vejo alguma semelhança. Mas, assim, o Ibrahimovic, ele arrisca mais uns lances diferenciados e tal, que o Pedro não faz muito. Mas é muito novo. Quando o Ibrahimovic era mais novo, ele era talvez mais parecido um pouco com o que o Pedro é hoje. Porque assim, o Ibrahimovic, por ele ser um cara que nasceu num lugar que é muito frio, reza a lenda, né? Que ele treinava, os treinos eram em quadras de futsal que eram fechadas e aquecidas e etc. Porque realmente não tinha condições de treinar na maior parte do tempo no campo gramado. E aí ele é um cara, por mais que seja sueco, oriundo do futsal. Então ele tem essa habilidade que o Pedro também tem. Que o Pedro não é puramente um cara trombador. Pedro tem capacidade de driblar os outros.
Pedro de vez em quando dá caneta em um ou dois, ele dá aqueles driblinhos do futsal, calcanhar do futsal, ele faz uns negócios do futsal que o Ibrahimovic também faz. Tem esse chão do futsal, né? Eu vejo semelhança no futebol dos dois, sabe? De essas mirabolanças que o Pedro faz às vezes, eu já vi o Ibrahimovic fazer, tipo, fazer gol se atirando com o peito na bola, fazer gol de voadora. Porra, ele fez um gol de voadora, cara, ele deu uma voadora na bola. Ibrahimovic também tem gol de voadora. O que falta no Pedro, às vezes, é essas mirabolanças que o Ibrahimovic tira da cartola, às vezes, de, tipo assim, fazer um gol por cobertura da intermediária, uns negócios, saca? Uns negócios meio doideira. Aqueles gols saindo, driblando todo mundo, que nem ele fez um pelo Ajax, mau golaço. Mas, cara, eu acho o Pedro um cara que tem um futuro absurdo pela frente. É um atacante absurdo, absoluto aí, que a gente tem no nosso futebol e que deveria estar frequentando mais a seleção brasileira. Eu acho que falta bola no saco do Tite para como bancar essa convocação. Fala, irmão, eu quero esse cara, ele tá em forma, tá treinando, quando ele entra ele faz gol, ele passou um jejum aí recente, mas no geral, quando ele entra, ele faz gol. Não à toa, ele bateu aí a marca de 50 gols com a camisa do Flamengo. Já tá figurando na lista de principais artilheiros e tal. Tem feito gols recentemente. O Dorival Júnior tá dando ainda mais minutos para ele do que ele já tinha. O Paulo Souza já tava dando minutos para ele. E, cara, eu vejo uma dinastia aí, como eu falei. Meu time principal da seleção brasileira teria 4 na defesa, 4 no meio do campo, sendo um volante, aí mais na frente um meia direita, um meia esquerda, um meia centralizado, e aí o ataque seria Neymar e Pedro. Aí vai vir a galera falar, mas e o Rodrigo? E o Vinícius Júnior? E o Rafinha? E eu não sei quem. Seriam todas opções de segundo tempo pra mim. No momento que eu, sei lá, tô precisando de uma fumaça, vou botar o Vinícius Júnior pela ponta junto com Pedro e Neymar. Um dos dois tá mal, vou, sei lá, o Pedro não tá muito bem, vou tirar o Pedro e vou botar aí o Rafinha pela uma ponta, o Richarlison por uma ponta. Mas esse ataque de 2 pontas e um cara centralizado seria minha opção de segundo tempo. No geral, eu jogaria no famoso 4-4-2 com dupla de ataque. E eu acho que um ataque com Neymar e Pedro seria um ataque absurdo. Neymar flutuando mais, saindo da área, fazendo a armação da jogada, buscando o jogo, interagindo com os meias, junto com os meias ali no meio do campo, e o Pedro mais enfiado na área, fazendo aquele pivôzão, recebendo bola, finalizando, etc. Acho que seria foda. Eu vejo muito o Pedro indo pra Copa, eu espero que ele vá, torço muito por isso, que é um cara que eu acho que é um atacante no qual eu confio aí, que pode ajudar o Brasil a ser campeão. No mais, deixa eu trocar de tela aqui. O vídeo de hoje foi esse, eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Deixe um comentário a respeito de tudo isso aí. Se você acha que o Pedro deve ir pra Copa, deixa um comentário. Se você acha que não deve ir pra Copa também, deixa um comentário também. A gente respeita a tua opinião. Eu acho que deve, mas tranquilo. Se você achar que não deve, de repente você pode ter até razão. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço pra todo mundo. Fique todo mundo na paz e fui.